attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now. You know I believe in how. Oi pessoal, mais um vídeo aqui no canal Larry Beatles, discografia comentada dos Beatles. Hoje eu vou falar deste disco aqui, Abbey Road, mas antes quero pedir a vocês likes e inscrições aqui no canal. Vamos ajudar o Larry Beatles a subir aí nas paradas do YouTube, gente. Bom, o que falar do Abbey Road, que já não tenha sido falado, não é? Nesses últimos 50 anos. Bom, a primeira coisa é perguntar, será que os Beatles vão comemorar os 50 anos do Abbey Road lançando uma Deluxe Edition deste álbum? Se eles fizeram isso com o Peppers e com o White Album, poxa vida, não tem por que não fazer com o Abbey Road, então vamos aguardar. Gente, impossível também falar do Abbey Road sem fazer um pequeno preâmbulo. Vou tentar aqui ser o mais sintético possível. A gente pode até fazer um vídeo especial falando do porquê os Beatles se separaram, afinal de contas. Mas vamos lá, é inevitável, né? Os Beatles lançaram o Abbey Road, não foi porque eles estavam com saudades de gravar, não, de fazer música juntos àquela altura, julho de 69, não. Foi porque depois de muita confusão jurídica, de discussões acerca de quem iria comandar a Apple, quem iria consertar o prejuízo financeiro enorme que a Apple estava dando àquela altura para os Fabs, né? E estava muito complicado. Não tinha só a questão da Apple. Os Beatles estavam discutindo questões contratuais e acionárias relativas à Nimbus Enterprises, a empresa do Brian Epstein, em que eles tinham participação acionária. Estavam discutindo a venda do catálogo da Northern Songs, a empresa que eles tinham também, mas para representar, para colher os royalties das músicas Lennon e McCartney, mas que, assim, eles não mandavam sozinhos, eles não eram os únicos ou principais acionários, tinham outras pessoas envolvidas. Era assim, um complexo enorme de situações de grana, né, que eles estavam envolvidos, e assim, disputas jurídicas, né? O John, o George e o Ringo queriam o Alan Klein comandando os negócios dos Beatles, o Paul queria o Lee e o John Eastman, respectivamente, pai e irmão da Linda Eastman, a mulher do Paul, então já àquela altura, se casaram em março de 69, assim como o John e a Yoko. E tinha também a Yoko, né? A Yoko que estava ali colada no John Lennon, nos Beatles. E tinha o John Lennon, que estava completamente apaixonado pela Yoko, querendo deixar os Beatles. Tinha o George Harrison, louco para deixar a banda também, puto da vida com o Paul McCartney, porque não tinha espaço para as músicas dele. O George envolvido com a filosofia oriental, que fazia com que ele saísse do mundo, se isolava cada vez mais nas meditações transcendentais dele. Enfim, a vida dos caras estava um verdadeiro rebu àquela altura. Estava um caos. Era muita briga, muita discussão, muita pendenga, muitas reuniões para discutir questões jurídicas de compra e venda, de royalties. Enfim, a grana tomou conta da cabeça dos Beatles totalmente àquela altura. Isso tem muito a ver também com uma questão mais profunda dos anos 60. Àquela altura era culturalmente falando, né, se tinha muito mais forte do que até então a ideia do individualismo, das pessoas serem elas mesmas e terem elas mesmas
o controle absoluto sobre suas vidas, né? E o conceito de coletividade estava indo para o ralo, né? Tudo aquilo que foi sonhado, pensado alguns anos antes, durante o Flower Power, embora de maneira pueril e inocente, estava indo para o ralo. E os Beatles eram um exemplo de coletividade dos mais bem-sucedidos dos anos 60, em todos os aspectos, né? Criativos, culturais e mesmo financeiros, né? Eles eram milionários, afinal de contas, né? Também, além de músicos e compositores criativos e revolucionários. Então, gente, tava essa confusão toda, esse painel todo. Eu sei que a um determinado grau lá, a um período, mais exatamente no mês de junho, se eu não estiver enganado, o Alan Klein, depois de 500 mil reuniões, chegou para eles e falou: olha, vocês estão negociando um novo acordo aí com a EMI Capital, então como é que a gente vai fazer esse acordo se vocês não parecem estar mais juntos? Porque, assim, os Beatles terminaram a sessão do Let It Be, Get Back, em janeiro. Depois eles entregaram para o Glyn Johns os tapes caóticos para o Glyn Johns dar um jeito de lançar um álbum. Eles rejeitariam as mixagens do Glyn Johns. E enquanto ficava essa pendenga também, era uma outra pendenga que eu esqueci de falar, né, na série de pendengas. E eles resolveram fazer sessões esporádicas de gravação, né? E eles lançaram o compacto com Get Back, Don't Let Me Down em março, foi um sucesso, participação do Billy Preston lá. Lançariam o The Ballad of John and Yoko um mês depois, em abril, né? Que seria um compacto de muito sucesso também. E em meio a essas sessões esporádicas, eles começaram a gravar um novo material. O John começou a gravar I Want You, eles, os Beatles, gravaram I Want You em fevereiro, a música do John. Depois de algum tempo gravaram Something. Depois o Paul começou a gravar as bases de You Never Give Me Your Money, o Paul, o George e o Ringo, porque o John estava sempre ausente, ou viajando com a Yoko, ou participando de happenings, aquelas coisas, né? O John lançaria o compacto Give Peace a Chance, o primeiro compacto solo dele, que saiu creditado a Plastic Ono Band, né? Então, nesse período, eles foram realizando sessões esporádicas de gravação enquanto Beatles. E era o início do que viria a ser o Abbey Road. Em junho, o Alan Klein chegou para eles e falou: olha, fim de junho, por aí, a coisa está feia. Então, para renovar o contrato, fazer um bom contrato com a EMI Capital, vocês precisam mostrar que vocês estão juntos. E precisavam de grana também. Os Beatles estavam com a corda no pescoço àquela altura. A grana deles, a EMI estava segurando, porque não podia liberar porque tinha lá a pendenga com a NIMS Enterprises, que recebia os royalties. Olha, gente, um verdadeiro rolo. Ou seja, então o que pensaram? Olha, vamos gravar um disco nos moldes tradicionais, como a gente sempre fazia. Chamar o George Martin para produzir, vamos entrar no estúdio Abbey Road e gravar, né? Então foi o que eles fizeram. O John ainda sofreu um acidente de carro com a Yoko, com o Julian e com a Kyoko, numa viagem ali na Europa mesmo, e se ausentou dos primeiros dias de gravação. Quando ele chegou no estúdio Abbey Road, ele trouxe a Yoko e uma cama para instalar no estúdio para a Yoko poder gravar. A Yoko, gente, era o John com a Yoko. Eu, quando leio histórias dessa época, eu fico com raiva do John Lennon, cara. Eu fico mesmo, não consigo evitar. Porque ele era absolutamente paranoico, de paixão pela Yoko, né? E, bom, enfim, os Beatles foram para o estúdio e começaram a gravar o Abbey Road. A maior parte das canções do Abbey Road já haviam sido ensaiadas durante as sessões do Get Back, Let It Be. Eles tinham tantas músicas naquela ocasião que eles podiam se dar esse luxo. Enquanto o Glyn Johns ficava cuidando do projeto Get Back, Let It Be, eles começaram a gravar um novo álbum com músicas, evidentemente, que não estavam no repertório do Get Back, né? E tinha música de sobra. E o resultado foi esse aqui, né, gente? Abbey Road, um disco maravilhoso, né? Com clássicos absolutos e com uma inovação, mais uma vez proposta pelo Paul McCartney. Um medley, uma mini-ópera, né? No lado 2 do disco, composta pelo Paul. As músicas são brilhantes, né? Come Together, um verdadeiro clássico do rock and roll, embora o John tenha
fisgado um pouquinho da ideia de You Can Catch Me, do Chuck Berry, e isso iria render um processo de plágio contra ele. O George com Something é uma coisa absolutamente maravilhosa, foi a música escolhida para ser o lado A do compacto do álbum, chegou aos primeiros lugares nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Maxwell Silverhammer, uma canção que o John odiava, porque é mais uma das canções que ele dizia ao estilo vovozinha do Paul, que o Paul sempre fazia na linha de When I'm 64, Honey Pie, né? Your Mother Should Know, né? Maxwell Silverhammer é mais uma dessas canções, embora a letra não tenha nada a ver com vovozinha, não. É a história de um cara que mata todo mundo com uma martelada. Oh Darling, um clássico de Rhythm and Blues, com o Paul arrasando nos vocais. Octopus Garden, sim, a primeira composição do Ringo, aliás, a segunda composição do Ringo com os Beatles, em que ele recebeu uma ajuda preciosa do George na composição. Uma música muito bacana do Ringo, muito legal. I Want You, que é um clássico de rock absoluto, o John simplificando as letras das músicas dele, cantando o que ele considerava o essencial, ou seja, ele fica gritando o tempo inteiro nessa música que ele quer a Yoko. Era ele mesmo, era exatamente isso. E aquele final extenso, maravilhoso, em que o John pega o Moog do George, aquele mesmo que ele usou para irritar a gente no Electronic Sounds. O John pega aquele Moog e faz um efeito interessante na música maravilhosa, I Want You. Here Comes the Sun, que é exemplo de Something, é uma pérola do George, uma música acústica, linda, com aquele violão, com aquele timbre maravilhoso, né? O George mostrando que era um grande compositor àquela altura, né? Como a gente já falou aqui várias vezes. Because, um trabalho vocal primoroso dos Beatles em cima de uma canção do John, uma das mais bonitas canções do John, num período em que ele estava compondo muito pouco, que ele estava paralisado para compor, né? E aí começa o medley do Paul, You Never Give Me Your Money, seguido por Sun King do John, Me and Mr. Mustard do John, Politan Pan. São canções, pequenas canções inacabadas do John, que ele compôs para o álbum branco e que ficaram inacabadas e que eles usaram para o medley e deu certíssimo. She Came In Through the Bathroom Window, do Paul, uma bela canção que o Paul ensaiou nas sessões do Get Back também, não entrou lá, entrou aqui. Golden Slumbers, magnífica canção, o Paul pegou um poema tradicional e musicou, é uma música linda, né? Que encerra o disco, ou melhor, precede The End, que é aquele final clássico com um solo de bateria do Ringo e o solo de guitarra dos três Beatles, John, Paul e George, ou seja, foi uma despedida com cada Beatle mostrando os seus recursos técnicos nos seus respectivos instrumentos, né? Muito interessante. E tem lá Her Majesty, que é um númerozinho acústico do Paul, que ele encaixou ali no final do álbum. De uma maneira geral, um disco muito bem produzido pelo George Martin, muitíssimo bem tocado pelos Beatles. A tônica das letras é que eu achei assim melancólica. O Paul está falando das brigas dele com os outros três, na questão do Alan Klein com o Lee Eastman, né, músicas como You Never Give Me Your Money, né? Golden Slumbers é claramente uma música que o Paul fez com um sentimento muito melancólico de despedida. Eu acho que o Paul jogou a toalha aqui. Ele estava cansado porque ele era o único Beatle que ainda tinha um espírito de coletividade presente. Ele queria continuar com a banda. Os outros três não queriam mais, né? Eu acho que foi aí que se ficou muito evidente que haviam diferenças cruciais que iam para além das questões financeiras, iam para as questões musicais, né? E aqui nas letras das músicas você vê claramente o Paul meio que dizendo assim, olha, eu tô cansado, né? Eu tô realmente muito triste, eu tô sentindo que só eu quero fazer a coisa, ninguém mais está interessado, né? Você me dá um pedaço de papel para eu assinar, é tudo isso que você faz, né? Era uma coisa mais ou menos assim, né? E o John completamente envolvido com a Yoko em I Want You, isso fica evidente na letra, como eu já disse. Come Together é uma espécie de manifesto hippie do John, embora uma letra confusa, sem muito sentido assim imediato, né? Mas
transparece ali um espírito hippie dele, ainda, né? O John estava envolvido com a questão da paz, embora fosse uma coisa meio anárquica para ele. Ele não tinha muita noção política, na verdade. Ele não percebia que para transformar a sociedade não bastava ficar apenas cantando peace and love, peace and love. Era preciso fazer alguma coisa, e ele inclusive foi muito criticado na época por isso, né? Mas Come Together é assim mesmo um número que começa o álbum de forma maravilhosa, né? A execução musical de todos eles aqui está perfeita. Eu só não gosto muito da colocação da orquestra nesse disco. Eu acho que no Sgt. Pepper's, em A Day in the Life, a orquestra foi colocada como um elemento assim realmente instigante, provocador, de quebra, de ruptura com o senso comum do pop. Aqui em Abbey Road, eu acho que, no Abbey Road, melhor dizendo, eu acho que a orquestra foi colocada de forma um pouco piegas, assim, sabe? Conferiu uma dramaticidade que eu achei um pouco exagerada, que quebrou a evolução que os Beatles vinham fazendo em termos de ousadia. Eles já tinham feito isso em Good Night, no álbum branco, mas eu acho que aqui no Abbey Road, para encerrar esse disco com um número tão forte como Golden Slumbers, por exemplo, e The End, eu achei um pouco piegas a colocação da orquestra. Em Something funcionou bem, mas aqui em Golden Slumbers e The End eu acho que ficou meio brega, assim. Eu não gostei muito, nunca gostei muito. Achei que ficou muito polida demais, um item muito formal, que não combinava com a música revolucionária e provocativa que os Beatles faziam. Eu acho que é isso, gente, que dá para falar do Abbey Road. Um disco que é um dos mais vendidos dos Beatles nas paradas de discos de vinil atualmente. Ele é o mais vendido em vinil. O Abbey Road é um clássico absoluto, vendeu milhões de cópias e deu a impressão pra gente que os Beatles iam continuar, porque isso aqui é maravilhoso, é um trabalho de gênio. Eles estavam por cima, estavam no ápice da criatividade deles. Ninguém podia imaginar àquela altura que este seria o último álbum gravado em estúdio pelos 4 Beatles juntos. Eles ainda gravariam alguma coisa para o Let It Be, mas esse álbum aqui foi o último que os 4 se encontraram no estúdio para gravar. Quem é que podia imaginar, né? Ou seja, os caras estavam se despedindo no ápice da criatividade deles. Pessoal, é isso, para não ficar um vídeo muito longo. Eu vou ficando por aqui pedindo a vocês likes e inscrições e sugestões. Daqui a 2 dias eu volto com mais um tema sobre os nossos queridos Beatles. Valeu, gente. Um abração a todos.